Então, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos aproveitem esses momentos para as reflexões de vocês. Eu agradeço também a várias outras pessoas que estão nos vendo de longe. Temos pessoas no Canadá, na Argentina, em Israel e também na Itália, que estão nos vendo a partir de agora. Agradeço também a eles a sua participação, sejam também bem-vindos. Buenas noches, professor. Buenas noches, o nosso palestrante Rabino Efraim Zadoff e nosso mediador, professor Vitor Shevar. É uma alegria estar com vocês, conectados com nós outros aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde aos palestrantes aqui do Brasil, o Dom Dimas e o professor e padre Vladimir. É também uma alegria ter vocês aqui, agradecemos a colaboração de vocês e sejam também muito bem-vindos a essa webinar. O tema da nossa webinar hoje é espiritualidade e religiosidade, perspectiva sócio-histórica, teológicas, filosófica e psicológica. Então, esse é o tema que os nossos palestrantes vão falar hoje. Eu quero agradecer também às instituições parceiras que estão aqui conosco nessa organização, a Associação Brasileira de Terapia Familiar, a Abratef, a Associação de Terapia Familiar de Goiás, a Tefago, o Instituto de Pesquisa e Intervenção Psicossocial, Interpsi, a Gestão Cardume, o canal Bicho Mundo, o Departamento de Sedes de Psicodrama do Instituto Sedes Sapien, o DPSEDES, e também o Centro de Estudos, Treinamento e Supervisão de Jerusalém. Todas essas instituições estão, então, aqui ajudando-nos a brilhantar esse momento, né? E agora, então, quero apresentar o nosso mediador, que vai estar, então, na condução dos trabalhos com os palestrantes, que é o professor Vitor Shevar, que é psicólogo, sociólogo e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, está com você agora, professor Victor. Entonces, quiero reforzar lo que ya ha dicho Marlene respecto del programa y la función de tres exponentes muy importantes. El evento será expuesto en idioma portugués y español. Como ya comprenderán, mi tarea la cumpliré en español y en algún instante en portuñol, como decimos los argentinos. Cada uno de los tres exponentes tendrá 15 minutos para entregar sus concepciones y luego de ello tendremos otros 15 minutos para intercambio de ideas entre los disertantes. Y luego de ello, otros 15 minutos para responder a algunas preguntas y entonces ya aquí comenzaremos. Quiero tener el honor de presentar, por orden de exposición, al doctor Efraim Zadoff, que es rabino secular humanista de Jerusalén, historiador y pesquisa de la historia judaica en América Latina y del Holocausto. Es doctor de la Universidad de Tel Aviv y es miembro fundador de la Asociación Israelita de Pesquisadores, Investigadores del Judaísmo Latinoamericano. También es investigador asociado del Centro y del Instituto Internacional del Judaísmo Secular Humanista, miembro ejecutivo del Congreso de Rabinos Laicos Humanistas de Israel y coeditor del sitio Judaísmo Laico, Comunidad Virtual Humanista. Quiero también presentar entonces al segundo disertante, que es don Dimas Lara Barbosa, arzobispo católico romano de la Arquidiócesis de Campo Grande, es teólogo, es ex
secretario general de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y delegado por la misma de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño. Fue considerado por la revista Época como uno de los 100 brasileros más influyentes en el año 2009. Presidente de la Comisión Episcopal Pastoral para la Comunicación de la CNBB y es vicepresidente del CELAM y presidente de la región oeste de la CNBB. Y por último, tengo el gusto de presentar al doctor Vladimir Porreca de la Universidad, que es padre católico romano, psicólogo, doctor en psicología de la Universidad de San Pablo y de Servicio Social y de la Universidad Estadual Paulista. Es postdoctorado de la Universidad de Brasilia y la Universidad Lateranense en Pontificio Instituto João Paulo, y segundo para estudios sobre matrimonio y familia en Roma. Es investigador y colaborador en la Universidad de Brasilia, miembro del Grupo de Trabajo de Psicología y Religión en la Asociación Nacional de Pesquisa y Postgraduados en Psicología. Entonces, ya expuestos los tres disertantes tan importantes, vamos a pedir la palabra y le ofrezco la palabra al doctor Rabino Efraín Sadov. Cada uno de los cuales son 15 minutos de exposición. Muy bien. Muchas gracias, Víctor, por esta presentación. Muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado a participar de esta conversación tan interesante. Y yo voy a presentar mi perspectiva sobre el tema para el cual me han convocado. El enfrentamiento con una situación de crisis crea una inestabilidad en todos los ámbitos de la vida, la imposibilidad de tener algún tipo de respuesta cierta respecto a los acontecimientos futuros que nos permita imaginar y planificar lo que nos va a acontecer, nos produce incertidumbre. Lo único seguro que podemos lograr es sobreponernos al miedo ante esta incertidumbre y aprender a vivir con un total desconocimiento sobre lo que nos depara el futuro. Todas estas cosas extrañas que nos ocurren ahora no son nuevas. Ya hubo en el pasado desastres y crisis que no respetaron fronteras, tanto pandemias como guerras, como genocidios, motivaron la búsqueda de las razones que causaron estos desastres. Esta búsqueda ofreció explicaciones que servían los intereses o ideologías de los que intentaban encontrar las causas de los desastres. En la historia judía podemos encontrar varios ejemplos interesantes. Una interpretación bastante en boga en la cultura judía, también en el presente, de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del Gran Templo en el año 70 de la era cristiana, es que fue motivada por el odio gratuito, entre aspas, entre los judíos. Y el mensaje que esto transmite es que los judíos debemos estar unidos, a pesar de las divergencias
y así evitar catástrofes. El problema es que no se aclara qué idea debe predominar. Otro hecho que ocurrió hace unos 70 años más tarde está narrado en la literatura clásica judía rabínica, los libros del Talmud y del Midrash. Me refiero a la muerte de algunos miles de alumnos del estudioso Rabbi Akiva debido a una epidemia, que se supone que era la difteria, o a su lucha contra los romanos en la rebelión del año 135 de la era cristiana, entre la festividad de Pesaj y 33 días más tarde en que cesó la mortandad. La razón que se sugiere en las fuentes para esta muerte es que estos hombres eran muy celosos y estrictos en sus estudios y no se respetaban mutuamente. Tal vez su maestro, que dio esta interpretación, se dio cuenta que se equivocó en su modo de enseñarles y quiso cambiar su orientación. El impacto que tuvo esta muerte masiva sobre la conciencia nacional fue muy profundo, ya que hasta hoy se observa alguna tradición de duelo desde la festividad de Pesaj, también conocida como Pascua, y durante los 33 días siguientes. Un tercer hecho que quiero mencionar es la llamada peste negra, que afectó a Europa a mediados del siglo XIV y causó estragos en casi toda la población. Cerca de la mitad de los habitantes murió y Europa pudo recuperarse económica y socialmente recién después de 200 años. La explicación que se dio en aquel momento fue que los culpables de la catástrofe eran los extraños o diferentes y los leprosos, que habían envenenado los pozos de agua. Así es como cientos de comunidades judías en Francia, España, principados alemanes, Inglaterra y Polonia fueron diezmadas por bandas que intentaban de este modo aplacar la ira de las supuestas fuerzas superiores que los castigaban. Hay también diferentes interpretaciones teológicas de la Shoah, el Holocausto, pero no voy a entrar ahora a analizarlas y a mencionarlas. Hay una literatura muy extensa que lo analiza, pero no el tiempo del que disponemos no lo permite. En el presente la humanidad ha avanzado y trata de concentrarse en el trabajo científico para encontrar una solución, aunque no falte quien acuse a algún pueblo, a los inmigrantes o a cierto país de acuerdo a sus intereses. Mi intención es ofrecer mi visión de la realidad como rabino laico humanista para ayudar al ser humano, soberano sobre su vida y destino, a afrontar las dificultades que nos esperan. Y no me cabe duda que nos espera una época difícil de la que la humanidad saldrá herida en lo social, en su economía, en la dinámica cultural, etc. En el proceso de recuperación pienso que es preciso colocar en el foco de la preocupación los intereses de los seres humanos. A diferencia de lo que se plantea en las últimas décadas, que el centro de atención debe ser los intereses del Estado y que se deben reducir los servicios que presta para aminorar sus gastos, esta pandemia nos demuestra que se debe hacer más hincapié en los servicios que el Estado debe ofrecer en servicios médicos, asistencia social, educación, que el bienestar de los hombres, de todos los hombres, es lo que debe preocupar a los dirigentes. El lema que debería guiar toda política de recuperación son las enseñanzas del sabio del Talmud, Hillel: no hagas a tu prójimo lo que es odioso para ti, y pensar si me gustaría recibir el mismo trato que yo,
como modelador de la política social y económica, estoy dando a mi prójimo. Esto debe aplicarse a todos los ámbitos, considerando también a los más débiles y los diferentes en la sociedad. En este proceso de recuperación de una crisis que no conoce fronteras y afectada por el temor ante la incertidumbre, nos acecha un grave peligro, el de los planteos de soluciones supuestamente reveladas de los que predican el alejamiento de los distintos a nosotros y que ofrecen soluciones fáciles de acuerdo al bien y a la verdad que ellos descubrieron. Estas posiciones existieron a lo largo de la historia y se expresaron de diferentes modos. Generalmente fueron mantenidas por movimientos que reclamaron la obediencia absoluta a un gobierno fuerte, que impone. Estoy todavía conectado porque aquí me apareció un anuncio que me desconecté. Ahora estás conectado, ahora estás. Ok, entonces, ¿cuál fue lo último que se me escuchó? Se escuchó todo lo que tú dices. Ok, estas posiciones existieron a lo largo de la historia y se expresaron de diferentes modos. Generalmente fueron mantenidas por movimientos que reclamaron la obediencia absoluta a un gobierno fuerte, que impone un orden social y cultural determinado y que, entre otras cosas, exige la supremacía de una creencia determinada o de una nacionalidad. Una posición humanista que coloca por sobre todas las cosas el bienestar y la felicidad del ser humano debe rechazar todo intento de establecer un régimen de este tipo y procurar que la satisfacción espiritual del ser humano sea lograr, sin condiciones, el bien para nuestros semejantes. Tienes entonces 5 minutos más para llegar a tu posibilidad de otra información o otra... Entonces yo sugiero esos 5 minutos, guardámelos después para el diálogo. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces. É só voltar nele falando. Isso, é. Não, voltar no... Aí, voltar onde? ¿Cómo? Entonces al segundo exponente. Y entonces a don Dimas Lara Barbosa, que es arzobispo católico romano de la arquidiócesis de Campo Grande. Por favor, muchas gracias por su participación. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. Então, nós vivemos, acho que não é um privilégio do Brasil, é uma realidade espalhada por toda parte, uma epidemia muito séria de suicídio. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, já esteve no segundo lugar em termos proporcionais de suicídio. De 9 anos aos 93 são registrados casos de pessoas que tentaram desistir e acabar com a própria vida. Isso sempre coloca a pergunta: o que é que leva uma criança de 9 anos, uma jovem de 15 anos, 18, 40, uma pessoa, a desistir da vida? Quando nós falamos dos idosos, muitas vezes existe o sentimento de inutilidade, ainda mais quando se é dependente, ainda mais quando se é
incapaz de continuar aquela vida que antes se levava. Quando se trata de crianças, muitas vezes a repressão, a violência doméstica é tão grande que, de fato, as pessoas ficam sem saber como continuar a viver. De qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é que essa história da depressão e também do suicídio não são um privilégio desses tempos de Covid. Esses índices a que me referi, eles são anteriores à pandemia. Portanto, já há um bom tempo, parece que vem crescendo no mundo a lista daqueles que desistiram da vida. Pergunta sempre de novo, aonde estão as raízes de tudo isso? Eu gostaria de trazer um pouquinho umas reflexões do fundador da logoterapia, Viktor Frankl, que, como os senhores devem saber, foi também ele mesmo prisioneiro em campos de concentração e pôde escrever uma espécie de histórico da sua permanência ali e avaliar o comportamento, seja dos próprios prisioneiros, companheiros de prisão, seja dos carrascos. O que é que leva um prisioneiro, naquelas situações, ainda ser capaz de contar piadas, ainda ser capaz de recitar poesias, de contar histórias da sua vida, de falar de seus amores. Por outro lado, o que é que estava por detrás quando alguém simplesmente desistia e se deixava aniquilar? Do outro lado, o que é que leva um ser humano a ser tão brutal, a ser tão covarde, animal, a ponto de tratar o outro como um simples instrumento de pesquisas laboratoriais, na melhor das hipóteses, ou então submetendo a trabalhos forçados e tratando-o como lixo. Viktor Frankl teve intuições que eu considero fundamentais para os nossos tempos, quando ele repropõe a questão do sentido. O sentido da vida, a busca de um sentido para a sua própria existência. Ele escreveu uma obra, além dessa, O Psicólogo no Campo de Concentração, né? Ele escreveu uma obra que eu considero muito interessante, A Presença Ignorada de Deus. Na realidade, é um opúsculo. Viktor Frankl se coloca muitas vezes em contraposição aos escritos de Freud, embora ele considere Freud um gigante, mas ele não concorda com a conceituação que Freud traz sobre a religião como uma projeção ilusória, embora para Freud ilusão não significa um erro, significa simplesmente uma projeção de algo que na realidade cujas raízes devem ser buscadas no interior da própria pessoa. De modo que, para ele, Deus é simplesmente a projeção do Pai terrestre, e o conflito com o Pai, a partir mesmo da noção do complexo de Édipo, ele é inerente ao ser humano e, de consequência, é inerente também à própria religião. Viktor Frankl vai insistir muito na autonomia da existência espiritual. Aliás, ele não é o primeiro a fazer isso. Max Scheler também já falava dessa autonomia da dimensão espiritual do ser humano. Viktor Frankl tem um outro livro que se intitula O Homem Incondicionado, em que ele vai chamar a atenção que não se explicam os comportamentos
heróicos, como, por exemplo, o desses homens e mulheres no campo de concentração, ou dos mártires de todos os tempos, que são capazes de sacrificar a sua própria vida, ou mesmo de tantos profissionais. Hoje vemos os profissionais da saúde se expondo ali ao extremo, expondo em risco, colocando em risco a sua própria vida, a vida das suas famílias. Frankl acha que isso não pode ser explicado simplesmente por uma homeostase da energia psíquica que procura o seu equilíbrio através de aí um equilíbrio dos impulsos. Para Viktor Frankl, o ser humano traz em si, além do inconsciente psíquico, traz também um inconsciente espiritual. Nesse sentido, é muito interessante quando ele avalia que o ser humano é um ser responsável. E para ser responsável ele tem que ser livre, porque se ele for simplesmente uma marionete dos seus impulsos, ou mesmo se ele for uma marionete de uma predestinação absoluta de Deus, ele deixa de ter a sua responsabilidade. Por isso, Viktor Frankl insiste muito na necessidade de ampliar os limites do inconsciente e para incluir também o inconsciente espiritual. Existe, de fato, uma espiritualidade inconsciente no ser humano. Outra questão que ele analisa e que eu considero bastante interessante é a existência da consciência moral. O Concílio Vaticano II diz que a consciência é o sacrário, o santuário do ser humano, onde ele está a sós com Deus e Deus lhe fala ao coração. Faz isso, evita aquilo. E obedecer à sua própria consciência é a própria dignidade da pessoa humana. Então, o ser humano é um ser que decide, o ser humano é um ser capaz de amar, no sentido mais profundo da palavra, isso sem contar também, apenas a título de complemento, a própria dimensão estética, né? A inspiração artística. Estimado professor, continúa outros 5 minutos com tu dissertação tão interessante. Tá bom, mas eu já estou concluindo. Nesse sentido, então, nós temos essa dimensão espiritual que faz parte da natureza da própria pessoa humana. Esse pensamento de Viktor Frankl é profundamente consoante com o pensamento cristão em geral, com o pensamento católico, e eu acredito que com o pensamento das grandes religiões, sobretudo as monoteístas. Apenas para concluir, se existe essa espiritualidade inconsciente, essa busca do transcendente, e se a busca do sentido é o que realmente faz com que a pessoa seja capaz de vencer os mais difíceis obstáculos, vem a pergunta de como se concretizar isso na vida. Uma vez nós estávamos elaborando o diretório da Pastoral Familiar lá na CNBB, e o pessoal estava patinando bastante sobre o conceito de espiritualidade. Até que um irmão nosso disse: espiritualidade é a maneira concreta de eu me relacionar com Deus, com o outro, comigo e com a natureza. Nesse sentido, a espiritualidade de uma pessoa casada é diferente da espiritualidade de uma pessoa celibatária. A espiritualidade de um monge é diferente da espiritualidade de um ativista, mas cada um é chamado a se realizar nessas 4 dimensões. Talvez o nosso grande desafio, eu digo sempre isso como Igreja Católica, seja anunciar uma antropologia integral diante de tantos reducionismos que coisificam a pessoa humana. Por enquanto é isso. Obrigado pela atenção. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a invitar al doctor Vladimir Porreca, que es padre católico romano y psicólogo, como ya lo presentamos, y por favor, comienza con tu disertación. Vamos lá. Agradeço a todos que nos acompanham, do Brasil, de Israel, da Itália, México, Canadá, Argentina, e a nossa equipe muito simpática, equipe de apoio aí simpática, alegre,
a nossa equipe técnica, a nossa equipe que foi abrindo com majestade e propriedade essa nossa conversa bonita. A todos, boa tarde, buenas noches a todo o nosso pessoal, que já são 10h30, 11 horas aí em Israel. E eu pretendo destacar aqui alguns pontos para poder apenas iniciar algumas reflexões sobre espiritualidade e religiosidade. E essa foi uma grande preocupação nossa, minha e da Marlene, na qual eu saúdo carinhosamente, uma pessoa toda especial, que eu tenho um apreço muito grande, e dizer a Marlene que a Liana está aqui conosco, viu, nos acompanhando também, uma mulher que nós trazemos no coração e que temos em comum um grande apreço por ela. E destacar aqui algum início de reflexão da espiritualidade e religiosidade como um recurso no enfrentamento das diversas situações que o ser humano passa, entre elas, no enfrentamento da realidade pandêmica que nós estamos enfrentando com o SARS-CoV-2, com a Covid-19. E para poder entrar nessa questão da espiritualidade e religiosidade como recurso no enfrentamento da pandemia, é preciso entender que a espiritualidade e a religiosidade, ela não é um acessório humano, porque sempre vem uma conotação, e isso eu estou falando numa perspectiva psicológica, não estou falando numa perspectiva religiosa, não. Estou falando numa perspectiva antropológica e psicológica, não é? Porque o ser humano é um todo integrado, que se expressa, claro, que se expressa numa dimensão corporal, numa dimensão racional, numa dimensão psíquica e relacional. Mas ele é dotado de um espírito. A espiritualidade, ela não faz parte de um corpo, não faz parte de um psíquico. Ela é um todo no ser humano. É muito bonito no início do Gênesis, quando fala que Deus soprou sobre Adão o hálito da vida. Quer dizer, o ruá, o sopro, o hálito da vida. E se você vê uma criança, quando ela nasce, ela inspira. Então, ela nasce, ela traz o hálito. Quer dizer, ali começa o movimento, quer dizer, o movimento já começa no útero. Mas quando ela está no mundo, começa o movimento da vida, o ruá entra, né? E quando ela morre, ela expira. Quer dizer, é como se o hálito da vida saísse. Então, quer dizer, aqui é uma metáfora para dizer que a espiritualidade, ela não é um acessório do humano, mas ela é aquilo que faz com que o ser humano se perceba mais do que ele é em si mesmo, que vai além de si mesmo, né? E que, é claro, vai se expressar na sua religiosidade. Não dá para entender, pedagogicamente, nós entendemos espiritualidade e religiosidade como duas situações diferentes, mas elas estão integradas. Não dá para entender espiritualidade e religiosidade desintegradas. São duas faces, obviamente, mas de uma mesma moeda. Pelo Espírito, nós temos a capacidade de ir além das meras aparências, do que vemos, do que escutamos, pensamos e amamos. As coisas não são apenas coisas, mas estão presentes nelas mais que realidade que não estão circunscritas nela, pois desdobra-se por todos os lados. Elas recordam, apontam e remetem a outras dimensões. Quando um ser humano olha uma flor, não é apenas uma flor que ele vê, mas ele vê a majestade da ternura, do afeto, da delicadeza. Quando ele encontra uma criança, um idoso, ele não vê apenas um ser biológico, ou um corpo que se move. Ele vê a beleza da criação, o mistério da vida. Ele vê ali estampado a beleza de um ser que é humano.
portador de um espírito. É claro que essa percepção, é claro que esse espírito que move esse humano, ele é dotado de valores e significados. E vai depender desses valores e significados transformar aquilo que é potência nele, que é o espírito, em ato. Por isso que nós vamos ter várias maneiras de poder entender isso. E quando conseguimos transcender a realidade do cotidiano, de modo especial da pandemia, com a perspectiva de mistério, e aí podemos fazer a experiência da espiritualidade, e estamos religando, lembra? Religião, religare, religando conosco. Então, religar dentro de nós, religar com o universo, com o cosmo, e religar com o transcendente, ou com Deus, ou com o divino, aí nós conseguimos fazer a chamada experiência espiritual. A pandemia da Covid-19, ela conseguiu paralisar a humanidade. Nós perdemos o movimento da vida. Parece que nós perdemos o hálito. Parece que o ruá, soprado nas narinas do ser humano, esvaiu. Foi embora. Parece que expiramos. Parece que perdemos o espírito. Mas não é verdade. Não é verdade porque a vida é mais forte que a morte. Mais forte que o vírus. E como uma primavera, o espírito humano suscitou em nós um olhar além da realidade pandêmica, e é muito interessante isso, hein? Sem abandonar a realidade em que estamos. Por isso não é uma ilusão, não é um ópio. Nós não abandonamos. A espiritualidade não é sair da realidade em que se encontra. Diante da provocação da realidade pandêmica, a espiritualidade e a religiosidade podem ser uma companhia que nos impulsiona a seguir, sem nos distrair ou deixar nos levar por qualquer solução, proposta, explicação, a fim de nos distrair da provocação, de vivermos esse tempo que nos encontramos, de aprendizagem, oportunidade, seja das camadas mais abastadas, seja das camadas mais populares, que têm uma outra perspectiva da visão pandêmica. Nunca podemos achar que a camada popular tem a mesma visão da questão pandêmica como a camada mais abastada. Mas sem sair dessa realidade, encontrar um outro estilo de vida. E saber que não nos cabe mais alguns estilos que estávamos, e nem pensamentos que estávamos vivendo mais. A religiosidade, a espiritualidade é esse espírito que é capaz por si mesmo em dar contorno, sentido à realidade do novo coronavírus, porque é uma companhia fruto de um encontro sincero com um outro, ou com outros, haja vista a questão da explosão da solidariedade nesse tempo pandêmico. É impressionante que nós só víamos essa solidariedade em tempo de Natal, ou em tempo de festas religiosas, e é impressionante como foi a explosão de solidariedade. Podemos dizer que foi interesse, podemos dizer que foi não sei o quê, que banco fazia aquilo. Podemos ter vários rótulos, mas que a solidariedade houve uma explosão como tal, isso ninguém pode negar. Favorecer os sistemas... Puedes tomar outros 5 minutos para continuar com a exposição. Favorecer, então, um sistema colaborativo que fez com que nós pudéssemos ir além disso tudo. É claro que tudo isso parece muito poético. É claro que isso tudo parece muito fantasioso, mas não é. Não é quando a gente deixa o espírito que está dentro de nós ir além daquilo que se apresenta. A realidade pandêmica da Covid-19 pode fazer com que esse espírito que está em nós desabroche,
respire e traga no meio de uma situação de morte uma situação de vida. Pode ser também que não faça nada. Pode ser também que só cause mais um desespero. E pode ser também que a espiritualidade e religiosidade seja muito mais necessária após a pandemia, viu? Porque até agora a gente está tentando entender como viver essa realidade. Talvez após a pandemia, que nós temos também nos preparar, nós vamos ter que entender o para que viver, o para que estar aí. E para poder concluir essa questão psicológica, a espiritualidade e a religiosidade, na visão psicológica, trabalha não com a questão religiosa, mas com o comportamento desta pessoa nas suas atividades, no seu cotidiano. E se essa pessoa consegue usufruir desta capacidade de ir além daquilo que a realidade lhe impõe, sem sair desta mesma realidade, fazendo com que ela transcenda tudo isso, de fato, ela conseguiu fazer uma bonita e grande experiência espiritual. Continuando um pouco aquilo que o Rabino nos falava do Holocausto, e tomando um pouco a experiência de Vitor Frankl, que Dom Dimas nos colocava, diziam que quando iam os prisioneiros para as câmaras de gás, eles não tinham mais liberdade para fazer nada. Eles tinham que ir porque estava iminente o seu destino. Aí Vitor Frankl fala que não, que mesmo que a câmara de gás estava à sua frente, eles ainda tinham opção de ir com a cabeça abaixada ou com a cabeça levantada. Talvez essa seja uma grande também experiência de espiritualidade e religiosidade. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, en este momento el diálogo sería en dos sentidos. Un sentido que el que quiera de ustedes aportar otra información, otro concepto del que ya presentó antes, y también reforzar el diálogo, que es referirse a lo cercano a él y a lo diferente a él de los expositores segundo o tercero. Entonces, vuelvo a la invitación. Cada uno que quiera aportar un nuevo concepto o una nueva indicación está invitado, y el que quiera referirse a los aportes de los compañeros disertadores está invitado. Yo querría referirme, primero yo me refiero a lo que yo siento, yo pienso y cuál es mi modo de ver las cosas. Para el que piensa que yo estoy hablando en nombre del judaísmo, quiero decirle que no. No solo que no hablo en nombre del judaísmo, sino que no hay una sola concepción en el judaísmo. Hay diversidad de concepciones, hay diferentes interpretaciones de lo que es la cultura judía, lo que es la tradición judía, y mi posición, que es, yo presento mi posición, pero digamos yo me ubico dentro de una de las interpretaciones del judaísmo que le interpreta como una cultura en la cual la vertiente religiosa o la visión religiosa es solo una de las expresiones de esta cultura judía, y hay muchas otras interpretaciones y expresiones que no son religiosas y por eso no son menos legítimas. Para hablar, yo quiero decir qué es lo que yo siento
que es lo que yo considero espiritualidad en el ser humano, y es todo lo que el ser humano, lo que nosotros poseemos, y que no es algo material que podemos tocarlo como un riñón o un ojo. La espiritualidad de un ser humano es su amor, su posibilidad de expresar amor, amor a sus semejantes, amor a la naturaleza, amor a lo que circunda, su capacidad de pensar, su capacidad de recordar, su capacidad de estudiar, su capacidad de investigar, y todo lo que son los sentimientos. Eso es la espiritualidad que está dentro de él y depende de él y de su interacción con los que lo circundan. Yo soy sumamente consciente que hay otras interpretaciones que son legítimas, las respeto, pero no es la mía. Muchas gracias. Se me hizo una pregunta, yo no sé si quieres, Víctor, que me refiera también a alguna pregunta que apareció acá en el chat. Yo prefiero que en este momento continúen el diálogo y después vamos a tener, ya tenemos una pregunta para ti. Permíteme ampliar un poquitito más, y es algo que yo lo mencioné en mi exposición, y quizá también puedo utilizar otro término. Cuando yo hablé que estamos en un momento de incertidumbre, es decir, no sabemos, una incertidumbre muchísimo mayor de la que vivimos cotidianamente, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir a ciencia cierta. En todas las ciencias sociales, en todo lo que no es ciencia empírica, en realidad se habla de teorías, de interpretaciones de cómo se puede interpretar la realidad y cuáles son las posibilidades, y hay diversas interpretaciones. Pero no hay una certidumbre que esto es, y no cabe duda que esto es. Y justamente hacia el final de mi exposición yo expreso mi temor frente a una posición que dice esto es así, y el que no acepta esto así está fuera. Yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso en lo que uno expresa, lo que uno presenta en una situación de impotencia, porque nosotros que no podemos estar trabajando en los laboratorios para encontrar la vacuna, somos bastante impotentes, porque lo único que podemos hacer es tratar de ayudar a los que sufren, pero no podemos encontrar la solución que va a ser la vacuna, que va a ser sobreponerse al COVID-19. Te agradecemos muchísimo. Sin programación, los tres disertantes se comunicaron en la realidad y en la también fantasía, y también quizá lo no expresado, pero tuvieron muchos puntos de contacto, y sería interesante que los otros dos expositores se refieran a lo tuyo o agreguen otros puntos de vista importantes para todos nosotros. Padre Vladimir, eu queria apenas retomar Como não? uma expressão que você usou, que eu já tinha ouvido falar numa reunião que tivemos do Conselho Permanente da CNBB. Sim. Essa explosão, você falou explosão da solidariedade, e
um dos bispos do Nordeste falava de uma explosão da caridade. Me pareceu que na sua fala você se referiu mais a essa quantidade enorme de empresas, de bancos, de multinacionais, né, que estão investindo pesado, pelo menos aqui no Brasil é essa a notícia, né? Investindo pesado na compra de equipamentos hospitalares, de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e de investimento em pesquisa e muito mais. O que eu só complementaria é que nós temos assistido uma verdadeira explosão da caridade também no nível micro, no nível das pessoas. Eu tenho visto, por exemplo, aquela senhora já idosa, a vovó, que não pode sair de casa porque é grupo de risco, mas que passa as manhãs cozinhando uma quentinha que depois outros vão distribuir para os moradores de rua. Isso é um gesto fantástico de solidariedade. Vizinhos que tomam conta do doente que está em casa, em bairros pobres, enquanto a esposa vai tentar vender um salgadinho na cidade, ela não pode ficar em casa, ela precisa sair para botar alguma coisa para comida em casa, e os vizinhos se revezam para ir lá dar o medicamento, para ajudar no banho, e assim as pessoas vão vivendo. E por isso... Tengo una pregunta, por favor. Sí, sí. ¿Vos relacionarías la solidaridad con la espiritualidad? Existe uma expressão muito bonita no Evangelho, na primeira carta de São João: Deus é amor. E quem ama conhece a Deus. Aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e odeia seu irmão a quem vê é um mentiroso. Então, conhecer a Deus não é uma questão de erudição, é uma questão de coração. Então, eu acredito, sim, que quando as pessoas se desdobram nesses gestos de amor, é porque a centelha do divino que está no coração de cada um de nós vai lhes falando, mesmo que não de uma forma verbalizada, sistematizada, consciente, sob uma religião específica. Mas eu acredito que sim. Muchas gracias. Porque tú has unido, hay muchos que diferencian con lógica entre la pobreza y la enfermedad o el corona, y entonces tú has aportado una unidad entre la solidaridad realmente pueblos más pobres y con una situación de espiritualidad que no es verbal en el hablar. Y quería pedirle entonces al tercer profesor que nos dé su opinión sobre lo que has escuchado ahora. Bom, é importante, quando fala da solidariedade, também enfocar não só na dimensão social, mas também numa questão de saúde mental, já que a minha linha tem voltado para a perspectiva psicológica. A espiritualidade, ela também entra nessa abordagem, porque com a pandemia nós estamos com uma situação muito complicada de estresse, de depressões, de ansiedades e de diversas outras complicações e de sofrimentos mentais. Então, na hora que eu falo de solidariedade, eu estou me referindo nessa parte material, no macro, e que Dom Dimas agora já deu essa outra perspectiva do micro, mas também estou me referindo nessa perspectiva psicológica da questão do psíquico, de uma solidariedade também psíquica, né?
Então, na hora que eu falo de espiritualidade e me volto para a solidariedade, eu não falo de uma solidariedade ingênua, como se isso fosse alguma coisa que isso fosse continuar a vida inteira, ou que se fosse agora, mas que houve, é como se a sensibilidade aflorou de uma certa forma nas pessoas, e se aflorou de uma certa forma nas pessoas porque algo dentro delas já estava, como algumas abordagens diz, já tem algo posto no humano. O humano não é tanto, como se vai dizer, egoísta, individualista, como se prega, né? Então, esse todo do humano, esse hálito da vida, ele não é algo acabado, não é algo aniquilado. Então, basta voltar o olhar para si, o hálito volta. Então, essa dimensão espiritual que está no humano, é preciso dar espaço para que ela aflore. E quando chega na pandemia, que é um momento fronteirístico, é um momento crucial, em que a vida é ameaçada, é impressionante como isso parece que aflora. Parece que no momento limite do humano, a única resposta que aparece e que se dá margem é a espiritualidade e religiosidade. É impressionante isso. É impressionante. Muy bien. Y me surge una pregunta que ya también enviaron, que es, ustedes los tres hablaron de la espiritualidad y la religiosidad, y la pregunta es para los tres que tienen que ver con en qué medida los individuos que están aislados o que todo el mundo en realidad está influenciado por la pandemia, ¿en qué medida se puede usar ese tiempo para encontrarse con uno mismo en la espiritualidad y la religiosidad? Si puede ser un medio para defenderse, sería de alguna manera, de la pandemia que nos ataca a todos. Yo creo que en esta época en la cual nos sentimos, gran parte de los seres humanos nos sentimos obligados a estar con nosotros mismos, es una buena oportunidad para ejercitar la creatividad, la introspección y en cierto modo, no sé si en Brasil es lo mismo. Yo tengo muchos amigos que en esta época hicieron orden en las fotografías que estuvieron juntando durante 40 años. Es decir, de uno encontrar, quizás eso puede ser una metáfora de poner orden en las fotografías, es poner orden en sus pensamientos y en su modo de ver su propia vida. Pero es difícil estar solo. Es difícil estar solo. Las personas que tienen que afrontar el encerramiento sin tener al menos alguien más que está con él, es una situación muy estresante, muy, muy difícil, que todos ustedes que son de vuestra profesión de la salud mental pueden entender, pueden comprender mejor que yo inclusive cuál es la dinámica y cómo uno tiene que encontrar algún camino para no estar solo. Hay gente brillante que encontró ese camino y ese camino lo llamó Zoom. Y la posibilidad, aunque sea no estar solo virtualmente, este Zoom
yo creo que es uno de los inventos que tendría que recibir en algún momento un premio mundial, además del premio que seguramente recibió la empresa por el alza de sus acciones en la bolsa. Las circunstancias en las que uno está así, también tienen que llevarlo, como decían mis compañeros de debate, de presentación, en pensar también cómo puede convertir a estos limones en limonada, es decir, cómo traducir este tiempo, tanto tiempo que tiene libre, cómo convertirlo en poder ayudar a sus semejantes, poder brindar de sí para ayuda de otros, porque nosotros sabemos que cuando uno da, uno también recibe. La posibilidad de dar a la sociedad, la posibilidad de dar al prójimo, a un vecino, uno se siente gratificado, porque se siente mejor que pudo por el hecho de haber podido ayudar, que es lo que decía el filósofo griego Epicuro, que vivió en el siglo VI antes de la era cristiana, que el ser humano tiene que aspirar a la felicidad, a la satisfacción y a la felicidad. ¿Y cómo define Epicuro la felicidad? La posibilidad de hacer el bien y de crear la felicidad a otros seres humanos. Muchas gracias. Vamos a permitir, tenemos 10 minutos. Sí, más 10 minutos. Muy bien. Entonces, acá me han llegado una pregunta difícil de cómo ustedes ven la relación entre el espiritualismo y el racismo, debido a lo que pasó con la pandemia. Y la otra es que alguien del público quiere decir alguna palabra. Entonces, si quieren responder a la pregunta de una participante respecto de la relación entre lo que ocurrió y lo que ocurre ahora en el racismo con el espiritualismo y el no espiritualismo, quizá, não sei. Sim, na realidade, essa pergunta se coloca num horizonte até mais amplo, que é o problema do mal. Não é? O problema da liberdade humana é a nossa grandeza e, ao mesmo tempo, a nossa miséria, no sentido de que nós podemos escolher caminhos que nos levem à perdição, que nos levem à destruição, à autodestruição, inclusive. Não apenas como um gesto concreto de alguém que quer se matar, mas de alguém que escolhe caminhos que, inevitavelmente, vão levá-lo à ruína, porque contradizem a sua própria natureza enquanto pessoa humana. Se nós olharmos, inclusive retomando aquela história da solidão, eu até lembro o tema do deserto na Bíblia e na espiritualidade, na história da espiritualidade cristã, porque se fala muito na necessidade do silêncio, do isolamento, de ir para o deserto, digamos assim, aonde Deus fala ao coração. Então, o deserto é o lugar do primeiro amor, mas o deserto também é o lugar dos inimigos, dos escorpiões, das cobras, da fome, da sede, é o lugar do perigo, é o lugar da prova, da provação. Então, o sofrimento, o mal, mais de uma maneira mais geral, sem dúvida alguma, é um grande mistério. A Sagrada Escritura, ela, ao longo de praticamente toda ela, esse problema volta sempre, desde a solidariedade no mal, né? Um pecou, todos pagam, até o sofrimento vicário de Isaías 53, um sofre em benefício de todos, o sofrimento como prova, o livro belíssimo e dificílimo de Jó.
Quer dizer, tudo isso faz parte de um esforço gigantesco da humanidade, particularmente do povo da Bíblia, de escutar o que Deus tem a lhe falar no coração. Seja como for, não necessariamente porque uma pessoa professa uma religião, que ela automaticamente será uma pessoa boa, uma pessoa coerente, inclusive, com a fé que professa. Existe, infelizmente, muita dicotomia de pessoas que se dizem religiosas, cristãos, por exemplo, no cristianismo isso é muito comum, e, no entanto, a sua vida não condiz em nada com os ensinamentos do Evangelho. É o drama da nossa liberdade. Então, eu não diria... Inclusive, tem gente que usa a religião para matar, para agredir. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra? Tengo también Professor Victor, Sí. Solamente quiero felicitar... eu penso que poderíamos... Sí, habla, por favor. Marlene. Penso que poderíamos deixar uma das pessoas que querem, que está no público, falar, perguntar, por lo menos uma pessoa, para vermos Bueno, pouco. cómo no. Porque se então, Blevio, por favor, pode dar a pessoa que pediu a palavra? Boa tarde, obrigada. Enfim, primeiramente, obrigada de vocês estarem dando esse tempo precioso, com reflexões profundas para a gente. Parabéns ao DPSEDES por isso, sou professora da casa. Eu gostaria de perguntar para o Rabino Efraim, doutor Rabino Efraim, e para todos, se quiserem. O senhor falou de um processo histórico e das mensagens que a gente poderia aprender com este processo histórico. Por exemplo, em Jerusalém e outras situações que o senhor enfocou. Aí o senhor falou de um processo de recuperação, né? E que essa espiritualidade e a religiosidade, a gente podia pensar, eu fiz a metáfora de um beija-flor, que fertiliza amor. Só que essa espiritualidade e essa religiosidade que é expressada pelas nossas ações são fruto de um campo de forças. Como que o senhor vê esta possibilidade nesse campo de força que a gente vive neoliberal e num capitalismo que enfoca o individualismo, a competição e não a coletividade? Essa era a pergunta. Obrigada. Las fuerzas que funcionan en una situación donde hay un régimen que se impone, el racismo cumple una función determinada y es distraer la atención del pueblo de los verdaderos problemas que son su administración, su mala administración de las necesidades del pueblo, y enfocar y encontrar un enemigo de afuera, como mencioné yo en la peste negra, o como es el racismo, y también como es la enemistad entre grupos determinados para distraer la atención del pueblo, que piensa que esa es la verdadera razón. En realidad, entre las preguntas aquí que se plantearon en el chat, está también una pregunta de, bueno, ¿qué se le dice a los gobernantes? Ustedes, por supuesto, mencionaron al gobernante brasileño actualmente, pero podría mencionarles por lo menos 5 otros gobernantes en el mundo, más al norte de donde están ustedes, más al norte de donde están ustedes, más hacia el este de donde están ustedes, en cierto modo cerca de donde yo estoy hablando, que utilizan
este sistema de crear algún foco al cual hay que atacar para no enfocar las verdaderas necesidades de los pueblos. Y lo que los pueblos tienen que hacer es explicarles, primero lo que se debe hacer es crear la conciencia en el pueblo, que el racismo es encontrar un enemigo que está por ahí dando vuelta, es un trick, es una trampa que ponen los gobernantes para que el pueblo no se dé cuenta, para distraerlo. Lo primero que debe ser es que el pueblo sea consciente que se debe cumplir sus necesidades. Muy bien, yo te quiero agradecer porque estamos cerca del final y entonces quería pedir Vitor, alguma coisa rápida sobre essa questão que achei que o Rabino colocou e que a professora Mariângela trouxe, a questão do racismo, a questão... Sí, ¿quién está hablando? Perdón. É Vladimir que está falando. Vitor, é Vladimir que está falando. Sí, sí. Ahora sí. Sim. Ahora sí. Eu só quero dizer que a questão é política, é óbvia, é social, é óbvia, mas tem uma raiz humana. Eu só consigo entrar numa situação de racismo, de exclusão, de opressão, de desumanização, quando eu começo a não enxergar o outro como pessoa. Então, a questão é muito mais séria do que estrutural. Então, se eu não te vejo como pessoa humana, eu realmente posso te matar, eu posso te excluir, eu posso te abandonar. Então, aí sim, aí eu posso te oprimir, eu posso não pagar o teu salário, eu posso fazer um punhado de coisa. Mas perder o respeito humano por você, aí realmente para mim é a base de todas as coisas. Muchas gracias. ¿Alguna palabra última del señor obispo? Eu vi que tem várias perguntas aqui que, de certa maneira, foram dirigidas a mim, como a do caso do padre psicólogo, que acaba cobrando quando um padre decide fazer algum curso por conta dele, direito, psicologia, são as mais preferidas, mas às vezes algum vai também por campo da engenharia. Eu sempre pergunto, você pretende o que com isso? Deixar o ministério assim que você se formar ou você pretende continuar? Ou esse é um projeto de igreja? Eu concordo plenamente que a nossa dedicação deveria ser sempre visando o bem das pessoas, né? A questão política, foi perguntado como viralizar ou pandemizar essa espiritualidade. Eu acredito que o amor ele se propaga por si mesmo, né? As parábolas do reino são muito claras, né? O grão de mostarda, pequenininho, que cresce e se torna uma grande hortaliça, a semente que é lançada na terra e a gente não sabe como ela cresce. Fato é que nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa pandemia. E queira Deus que nós possamos aprender as coisas boas que estão sendo testemunhadas a partir dela. Muchas gracias y quiero también... Professor Victor, Sí. Professor Victor, vamos dar a oportunidade mais uma pessoa do público perguntar. ¿Puede Bueno, ser? sí, antes para que no se olvide, aquí recibí una felicitación por la participación de los 3 conferencistas y una emoción por el hecho de que han aparecido especialistas también en psicología, que eso no es común. Entonces, un agradecimiento grande, porque parte no pequeña de toda la conferencia tuvo aspectos de interpretación psicológica también. Que bueno. E então, podemos fazer mais uma pergunta do público, porque pensamos 10 minutos depois das 4. Vamos fazer mais uma pergunta? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Beth Sene Costa tinha pedido para falar também verbalmente. É isso. Vamos falar a Beth Sene Costa perguntar. Beth, por favor. Pode falar? Pode falar, Beth, por favor? Oi. Boa tarde a todos. Parabenizo a organização e também a todos os palestrantes, né, por esse belo trabalho que vocês estão fazendo. Na realidade, eu não queria fazer perguntas, teria muitas perguntas, mas eu quero sintetizar e quero falar para o Rabino Efraim, que eu gostei muito de uma fala dele, entre tantas outras, mas assim, quando ele estende mais, ele amplia mais o conceito de espiritualidade. Eu não vejo a espiritualidade só ligada à religiosidade, porque senão os ateus não teriam, né, não seriam pessoas espiritualistas, né? E nós não podemos pensar dessa maneira. Existe um autor, Robert Solomon, que escreveu Espiritualidade para Céticos, e lá ele fala muito dessa ampliação do fenômeno humano que é a espiritualidade, com amor, a preocupação pelo outro, a compreensão, a solidariedade. Então, isso é fundamental para um indivíduo se dizer espiritualista, né? Então, eu queria acrescentar, apenas parabenizá-lo por ter colocado dessa maneira. Uma outra coisa rápida que eu queria comentar é a respeito da pandemia. Eu acho que eu sou médica psiquiatra, então eu queria falar para o padre Dimas, né? Além de psicoterapeuta, psicodramatista, e ocorre assim, a pandemia, no meu ponto de vista, ela teve vamos dizer assim, duas vertentes. Um lado de pessoas que estão aproveitando este momento para refletir, para se espiritualizar, para pensar mais a respeito de como ajudar, né, o outro e como poder, inclusive, se ajudar. Então, eu acho que essas pessoas estão ganhando muito com o momento da pandemia. E existe o outro lado, que a gente entra na questão dos transtornos psiquiátricos. Realmente, os quadros depressivos, de ansiedade, de insônia, né, de suicídio, tem realmente acontecido muito. Isso é extremamente preocupante. Né? E pensar, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos 340 milhões de deprimidos no mundo todo, né? E temos a cada 40 minutos uma tentativa de suicídio. Então isso é muito grave, né? E eu acho que a gente precisaria tentar fazer alguma coisa. Os médicos têm feito bastante a respeito desse momento que está acontecendo em relação a essas pessoas que estão muito necessitadas. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que o tempo está curto, não quero me estender mais, mas muito obrigada e parabéns a todos vocês. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, voy a pasar la palabra a Marlene para finalizar el encuentro. Muchas gracias de mi parte. Então, nós vamos terminando o nosso encontro, é uma pena, né? Eu acredito que muitas de nós quereríamos estar por mais tempo discutindo e conversando. Penso que agora que a gente ficou um pouco mais à vontade, que poderíamos fazer uma grande roda de conversa e que aí teríamos muitas questões para conversar e para falar, mas nosso tempo não é possível. A gente combinou que seria 1h30 e agora as pessoas também já têm outros compromissos, então a gente fica para uma próxima oportunidade. Acredito que quando a gente tiver uma outra oportunidade, vamos convidar vocês todos novamente. Muito obrigado para quem esteve presente. Agradeço também ao professor Rabino Zanon, ao Dom Dimas, ao padre Vladimir e também ao professor Victor, que esteve conosco, né, trabalhando e trazendo todas essas questões importantes que nos fizeram pensar e fazer com que nossos raciocínios e as nossas reflexões tenham movimentos, né? Agradeço também muitíssimo a Milene,
que esteve também à frente disso, e todo o pessoal que está aí atrás, né? E que apareceu só o Sebastião, mas tem também o Blévio, tem também a Elaine, tem também o Naon, acho que falei correto o nome, né? Todas essas pessoas nos ajudaram, agradecemos muito, estão todos de parabéns e esperamos vocês no próximo momento. Obrigado a todos, foi muitíssimo agradável estar com vocês. Muchas gracias. Muchas gracias.